O mar sempre foi visto como um limite, uma fronteira que separava mundos. Prólogo: o mar que aproxima e separa. Para os povos indígenas que habitavam o litoral do que hoje chamamos Brasil, o Oceano Atlântico era um imenso horizonte misterioso, ao mesmo tempo fonte de alimento, caminho de peixes e baleias, e morada de forças espirituais. Para os portugueses, por outro lado, o mar era um desafio a ser vencido, um caminho para a glória, para riquezas e para a expansão de sua fé e poder. Quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral avistou terra firme em abril de 1500, universos inteiros se aproximaram não apenas dois grupos humanos, mas duas visões de mundo radicalmente distintas. Para uns, a chegada dos navios significava apenas um evento curioso, uma novidade que despertava a imaginação. Para outros, era o início de uma conquista que mudaria não só o território, mas a própria forma de pensar e viver. Este episódio não conta apenas a história de um descobrimento. Conta a história de um choque, de um encontro que, ao mesmo tempo em que gerou trocas culturais, também deu origem a séculos de violência, escravidão, catequese e resistência. É um mergulho no século XVI, no nascimento de um Brasil colonial que ainda hoje deixa suas marcas. O mundo indígena antes de 1500. Antes que os navios portugueses tocassem a areia das praias, milhões de pessoas já viviam neste território. Estima-se que algo entre 3 a 5 milhões de indígenas habitavam a imensa extensão de terras entre o Atlântico e a Amazônia, entre os Pampas e o Sertão nordestino. Muito antes da chegada europeia, este já era um território vivo, habitado, diverso, pleno de culturas. Esses povos não eram homogêneos. Falavam centenas de línguas diferentes, pertencentes a grandes troncos linguísticos, como o Tupi-Guarani, o Macro-G e o Arawak. Cada povo tinha sua forma de organização política, suas tradições espirituais e suas redes de troca. Um mundo complexo, diverso e vibrante, que por muito tempo foi invisibilizado pela narrativa do descobrimento. No litoral, predominavam povos de língua tupi, como os tupinambás, tupiniquins e potiguaras. Eles viviam em aldeias chamadas taba, compostas por ocas coletivas onde famílias extensas conviviam em harmonia. A agricultura era praticada em roças comunitárias, com destaque para a mandioca, que se tornaria a base da alimentação na colônia. A pesca, a caça e a coleta completavam a dieta. No interior, os povos G, como os Kainga e o Chavante, mantinham outros sistemas de vida, com rituais de passagem e tradições guerreiras distintas. Na Amazônia, redes de troca envolviam produtos como cerâmica, plumas e alimentos, mostrando que o território não era um vazio selvagem, mas um espaço cheio de civilizações originais. O mundo espiritual indígena também se organizava de forma complexa. A cosmologia tupi, por exemplo, envolvia a presença de deuses ligados à natureza, espíritos de animais, forças da floresta e narrativas míticas sobre a origem da humanidade. A pagelança, conduzida por xamãs ou pajés, era central para curar doenças, interpretar sonhos e manter a harmonia entre o visível e o invisível. Para esses povos, o mundo não se dividia entre o material e o espiritual. Tudo era parte de uma mesma rede de equilíbrio cósmico. Portugal e as grandes navegações. Enquanto os povos indígenas viviam em harmonia com a natureza e suas cosmologias, o outro lado do Atlântico experimentava uma era de transformações profundas. Portugal, no final do século XV, era uma pequena nação, mas com grande ambição marítima. Após a reconquista cristã, que expulsou os muçulmanos da Península Ibérica, os reinos ibéricos buscaram expandir seus horizontes. Portugal se destacou como pioneiro na navegação oceânica, desenvolvendo técnicas de construção naval, cartografia e
Instrumentos como o astrolábio. O objetivo era claro: encontrar novas rotas comerciais para especiarias, ouro, prata e escravos. A África foi o primeiro alvo, seguida pela Índia, pelas Ilhas Atlânticas e, finalmente, pelo Novo Mundo. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Com a bênção da Igreja. Pela linha imaginária estabelecida, as terras a leste pertenciam a Portugal, as terras a oeste, à Espanha. Foi dentro dessa lógica que a expedição de Cabral ganhou um novo significado. O achado de terras a leste da linha era mais do que um acidente. Era um golpe de sorte político e econômico. A chegada da esquadra de Cabral. Era 22 de abril de 1500 quando os 13 navios da esquadra de Pedro Álvares Cabral avistaram terra. O relato dos cronistas da época descreve um litoral de florestas densas, praias claras e uma vegetação exuberante que contrastava com o horizonte azul do mar. Para os portugueses, a visão era ao mesmo tempo um alívio e uma promessa. Após semanas navegando em alto mar, encontrar terra significava segurança, descanso e a possibilidade de um feito grandioso, a posse de novas terras para a coroa. No entanto, o verdadeiro encontro não aconteceu com a paisagem, mas com as pessoas que habitavam aquelas praias. Os primeiros indígenas que observaram a chegada das caravelas se aproximaram curiosos. Descalços, nus, pintados com tintas de urucum, portando arcos e flechas, eles encararam os recém-chegados sem imaginar a avalanche histórica que se aproximava. Os portugueses, por sua vez, olharam para aqueles homens e mulheres como uma mistura de exotismo e oportunidade. O cronista Pero Vaz de Caminha descreveu a cena com espanto. Seres humanos tão diferentes em costumes e aparência, mas, ao mesmo tempo, vistos como ingênuos e facilmente influenciáveis. As primeiras interações foram marcadas pela troca. Pequenos objetos como espelhos, miçangas, pentes e panos coloridos foram oferecidos aos indígenas, que retribuíam com papagaios, alimentos e madeira. O gesto de curiosidade mútua, porém, escondia interesses desiguais. Enquanto os nativos viam os presentes como parte de uma relação ritual de troca, os portugueses os entendiam como prova de submissão e abertura para a colonização. Nos dias que se seguiram, houve contato mais intenso. Os portugueses desembarcaram, exploraram o território imediato, realizaram missas e ergueram cruzes. Para eles, o território já estava legitimamente integrado ao domínio português. Para os povos originários, era apenas mais um encontro com estrangeiros. Até então, nada indicava que aqueles homens permaneceriam ou imporiam um novo sistema de vida. A carta de Pero Vaz de Caminha, olhar e silêncio. O documento mais famoso dessa chegada é a carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra, endereçada ao rei Dom Manuel I. Esse texto se tornou o primeiro retrato escrito do Brasil, um documento que muitos chamam de certidão de nascimento da nação. A carta descreve as terras como férteis, abundantes e cheias de recursos. Mas o que mais chama atenção é o modo como Caminha fala dos indígenas. A feição deles é serem pardos, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Alguns andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam encobrir-se, e nisso eles têm tanta inocência como em mostrar o rosto. Assim, a carta de Caminha não é apenas o primeiro retrato do Brasil, mas também um espelho do encontro entre duas visões de mundo. A leitura atenta da carta mostra muito mais do que uma simples descrição etnográfica. Ela revela um olhar europeu profundamente carregado de juízo moral. Ao falar da inocência da nudez indígena, Caminha interpreta os corpos segundo valores cristãos, sugerindo que
Aqueles povos estavam em um estado de pureza natural, como se fossem uma humanidade anterior ao pecado. Mas esse olhar não descrevia apenas, classificava, julgava e projetava valores europeus sobre outras formas de existir. Esse olhar, ao mesmo tempo admirado e paternalista, foi fundamental para justificar a colonização. Os indígenas eram vistos como bons selvagens prontos para serem evangelizados e integrados ao projeto português. Assim, a narrativa europeia apagou outras vozes e impôs sua visão como verdade única. O que Caminha não registrou, ou preferiu silenciar, foram as formas de organização social, os saberes agrícolas, a espiritualidade complexa e a autonomia daqueles povos. A carta também revela interesses práticos. Caminha descreve a abundância de madeiras, a fertilidade do solo e a boa disposição dos habitantes, sinalizando que as terras poderiam ser exploradas economicamente e espiritualmente. É um documento político, pensado para convencer o rei de que aquela conquista valia a pena. Historiadores indígenas contemporâneos destacam que, ao mesmo tempo em que caminha da visibilidade aos povos originários, ele também inaugura o silenciamento de suas próprias vozes. Durante séculos, a narrativa sobre o descobrimento foi contada apenas pelo lado europeu, deixando de lado as memórias e tradições daqueles que estavam aqui. Os dias que se seguiram à chegada foram marcados por trocas simbólicas. Os portugueses ofereceram tecidos, chapéus, cruzes e objetos de ferro. Os indígenas retribuíram com alimentos, animais e curiosidade. As primeiras missas foram realizadas em solo brasileiro, com a participação de indígenas que assistiam sem compreender o significado ritual, mas observando atentos os gestos solenes. Para os portugueses, a realização da missa era mais do que um ato religioso, era uma declaração de posse espiritual. Consagrar a terra a Deus significava, em seu entendimento, legitimar a conquista política. Mas nem tudo foi harmonia. Em algumas interações, houve desconfiança. Quando os portugueses tentaram capturar indígenas para levá-los à Europa, muitos resistiram. Para os nativos, a ideia de serem arrancados de sua comunidade era incompreensível. O primeiro choque ocorreu justamente na tentativa de transformar o encontro em domínio. Outro ponto de atrito foi a diferença no entendimento das trocas. Para os povos indígenas, dar e receber fazia parte de um sistema ritual de reciprocidade, que criava alianças e obrigações mútuas. Para os portugueses, no entanto, a troca era vista como comércio desigual, uma forma de obter vantagem material. Esse desencontro cultural seria a semente de muitos conflitos posteriores. Apesar das dificuldades, a impressão inicial dos portugueses era positiva. Eles acreditavam que os indígenas poderiam ser catequizados com relativa facilidade, pois mostravam curiosidade e disposição para interagir. O que os europeus não compreendiam era que aquela curiosidade não implicava submissão, mas apenas uma abertura temporária, fruto da lógica cultural indígena de receber estrangeiros. Aos poucos, o que começou como encontro amistoso se tornaria uma relação marcada pela exploração. O pau-brasil seria o primeiro produto a despertar a cobiça, e com ele viria um trabalho forçado e os primeiros sinais de resistência. Da troca ao trabalho forçado, a relação mudava de tom. A exploração encontraria limites, a resistência começava a nascer.